Boa noite a todos, aluninhos aí do Projeção. Infelizmente eu não vou poder estar em sala de aula com vocês esses dias, né? Como todo mundo aí já deu uma olhada no blog, eu já coloquei algumas mensagens, né? Então a gente está num processo bem complicado, mas não queremos que vocês deixem os estudos de lado, certo? Então, o que eu quero aí de vocês? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou fazer aquele exercício que a gente fez na aula passada, que na verdade a gente não fez. Ficou como desafio para vocês fazerem em casa e vocês iriam me entregar valendo um ponto extra, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou adiantar essa resolução de exercício de vocês, até porque é um exemplo bem legal, é um exemplo de análise, né, estrutural de fato, no qual a gente vai aplicar os nossos conhecimentos de tensões de cisalhamento para a parte de análise mesmo das conexões em uma treliça metálica, certo? Então, vou compartilhar aqui, ó. Espero que todos estejam vendo aí a tela. Então, o que acontece? Na nossa última aula, a gente viu um pouco sobre as tensões de cisalhamento médio, certo? E o que é a tensão de cisalhamento? Ela é definida como aquela tensão provocada por uma força cortante, né? Então, a gente tem a nossa força de cisalhamento atuando em uma seção transversal, certo? Então, a gente tem a relação diretamente da nossa força sobre a área, novamente igual às tensões normais, só que agora a gente precisa analisar aquele esforço que está cortando a minha seção transversal de análise, né? Então, naquele primeiro caso aqui, ó, que a gente deu o exemplo dos blocos, eu aplicava uma força concentrada, esses blocos tendiam a ter um plano de corte aqui, onde tem os pontos de fragilidade da seção transversal, certo? Então, quando eu tenho a força aplicada, surgem dois esforços internos, né, para tentar equilibrar essa força externa. E com isso, na face de aplicação dessa força interna, surge a nossa tensão de cisalhamento, certo? E aí, quando a gente tem uma força cortante aqui paralela à nossa seção transversal, que a gente está atuando ali, uma força tangente àquela seção, a gente não precisa fazer nenhuma relação aqui direta para descobrir qual que é a tensão de cisalhamento, porque nesse caso aqui a gente só vai ter o quê? Força normal, né? Então, a cortante nessa seção aqui, ó, vai ser zero, certo? Então, se eu fosse fazer a relação de tensão de cisalhamento nesse plano, ia ser a força cortante, que é zero, dividido pela área da seção transversal, que é essa área aqui. Então, a própria tensão média daria zero. Agora, se eu tenho uma força aqui, ó, na diagonal do nosso plano, da seção transversal, teoricamente, a gente já faz, já direto, essa decomposição de forças, no qual a gente vai ter uma força no plano X aqui, que seria o nosso plano horizontal, e vai ter uma outra força no nosso plano vertical, certo? Essa força no plano vertical é a força que vai estar cortando a minha seção. Então, é ela que vai entrar na minha resolução da tensão média da minha seção transversal, certo? Então, eu preciso fazer o quê? A decomposição. E a gente pode fazer tanto pelo seno, né? Como pelo cosseno, pelas relações entre os ângulos aí que a gente tiver da nossa relação do nosso triângulo retângulo, beleza? Com base nisso, a gente tem dois tipos básicos de cisalhamento, que vocês viram aí, que é o cisalhamento simples, que é basicamente igual àquele exemplo anterior, que a gente tem uma força e uma única seção de plano de corte.
Então, não há duas respostas aqui de esforços internos, apenas uma. Então, imagine esse parafuso, no qual eu tenho duas chapas conectadas a ele, e para cada extremidade eu vou aplicar uma força oposta, né, provocando o corte nessa minha seção transversal, certo? Então, é isso daqui que o nosso desenho aqui na parte superior está mostrando. Quando eu aplico esses elementos, essas combinações binárias de forças, vai surgir aqui um plano de corte, certo? No qual eu vou ter um esforço interno. Então, essa força externa acaba que é igual à força interna. Então, no nosso cálculozinho aqui, eu não preciso mexer em nada na minha equação geral de cálculo da tensão média. Eu simplesmente vou pegar a força e dividir pela área, certo? Agora, quando eu tenho uma situação como essa, que eu tenho dois planos de cortes, então, aplico uma força centralizada aqui e vão surgir duas faces de cortes de pontos frágeis, né? Seria nas junções dos blocos aqui. Então, eu vou ter que essa força ela vai ser distribuída para essas duas faces. Então, meu esforço cortante é metade da força aplicada, certo? Então, eu posso analisar a tensão como a força dividido por 2, dividido pela área. Então, fica essa respostazinha, certo? Agora, se a gente for analisar o nosso parafuso aqui, a nossa conexão, quando a gente tem 3 chapas interligadas nesse parafuso e aplica a força em um deles, provocando esse esforço cortante, o que acontece? Essa força vai empurrar o nosso parafuso, né, tendendo a ele a fazer um movimento aqui de um parafuso flambado, certo? Tentando se deslocar. E à medida que eu aumento essa minha força, eu vou aumentando a tensão aqui nesse plano de corte na parte superior e na parte inferior. Então, essa força aplicada aqui, vão surgir 2 binários de reações internas como respostas. Então, a minha força aqui, ó, vai ser dividida por 2. Então, o P, que é a minha resposta, vai ser a força dividida por 2. Então, é a mesma situaçãozinha aqui, certo? O que mais que a gente tem? A gente tem as tensões provocadas pelo esmagamento da conexão. Então, uma das coisas que a gente pode analisar, como esse primeiro exemplo aqui que a gente tem nas imagens, é quando a gente provoca esse deslocamento dessa chapa A ou da chapa B, né? Essa região aqui, ela vai tender a esmagar juntamente com a face do parafuso, certo? Então, esse daqui a gente fala de tensão de esmagamento do parafuso, que é uma das coisas importantes da gente verificar na hora de fazer um dimensionamento de uma conexão parafusada, certo? Então, o que surge? A gente vai ter uma força concentrada sendo aplicada numa face lateral desse parafuso, certo? E aí, essa força vai virar uma reação na face da chapa. Então, quando a gente calcula a tensão de esmagamento, a gente também analisa uma força dividido por uma área. Só que essa área agora não é a área da seção transversal do parafuso, não é essa área aqui dessa face, mas sim a área em que ele está submetido a um esmagamento lateral aqui, certo? Então, essa áreazinha aqui, ó, que é a área que vai contar aqui. E a gente vai ter ela como sendo a espessura da chapa, ou seja, a altura aqui da chapa, vezes o diâmetro do parafuso, certo? Então, isso daqui é uma aproximação numérica para a gente chegar a uma área de projeção similar a desse desenhozinho aqui no nosso canto inferior esquerdo, certo? Então, vamos lá. O desafio de vocês era fazer esse exemplo aí de aplicação, análise e projeto de estrutura simples, certo? Então, o que a gente tem? Um exemplo prático de uma treliça simples, no qual a gente tem conexões diferentes para poder fazer a análise. E a primeira coisa que eu quero que vocês determinem aí é a tensão de cisalhamento nas várias conexões, né? Em várias conexões que estão nesse elemento aqui estrutural, beleza?
Depois, a gente vai ver as tensões de esmagamento de duas formas. A gente vai ver a tensão nominal em A, provocada pela barra B. Ou seja, a gente vai pegar essa conexão aqui e analisar a tensão de esmagamento que está acontecendo nessa região nominal da conexão A, certo? A outra questão é que vocês devem ter até ficado com dúvida, qual a diferença, né? Já que em sala de aula eu tinha explicado só o primeiro caso, que é justamente dessa face da chapa com o parafuso, a face que está sendo submetida a uma tração. Então, a gente vai ter também a relação de esmagamento do suporte. Ou seja, essa parte aqui e essa aqui embaixo não é o suporte da conexão dessa região A. Então, essas faces aqui, elas também vão estar sujeitas a um esmagamento. Quando você tracionar essa face aqui da placa, a parte superior vai tender a se deslocar e esmagar essa regiãozinha aqui também. Beleza? Então, vamos para os nossos cálculos, certo? Então, primeiro, vamos analisar as tensões de cisalhamento nas duas conexões, em A e em C, certo? Então, em A, a gente tem uma força chegando de 40, certo? E em C, a gente tem uma força tracionando 50. Então, em sala de aula, eu já resolvi essa treinaçãozinha com vocês. Vocês já chegaram nessas respostas de 40 e 50 kN, certo? Uma vai estar comprimindo a seção da conexão e a outra vai estar tracionando, beleza? Então, o que acontece? Essa conexão que está tracionando, ela vai ter uma força de 50 e, consequentemente, a gente tem um ponto de fragilidade aqui, uma seção de corte, certo? Então, essa seção de corte vai me proporcionar uma resultante de força interna. E qual que é a intensidade dessa força? Vai ser o próprio valor de 50, porque eu só tenho um ponto de fragilidade, onde vai surgir um esforço interno para tentar resistir a esse esforço, e aí essa força, consequentemente, vai me provocar as tensões de cisalhamento nessa superfície, beleza? Analisando agora a conexão A, eu já tenho uma situação diferente. Eu vou vir com 40 kN comprimindo e tenho dois pontos de fragilidade. Então, vão surgir um binário de forças aqui resultantes internas para tentar equilibrar essa força de compressão, beleza? Então, aqui é como se eu tivesse uma resultante de 20 kN para cada lado, certo? E como que é a nossa formulação? É basicamente a força sobre a área. Só que essa área a gente precisa lembrar que é a área da seção transversal. Nesse caso é um pino, certo? E a gente tem os diâmetros aí adotados como 25 para ambos os casos, certo? Então, a primeira coisa que a gente determina é essa área. Como é uma área circular, eu posso calcular como πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 2, certo? Já jogando o valor direto em relação ao diâmetro, que está com 25 milímetros. O que acontece? Esse 25 milímetros, eu preciso transformá-lo para metros, porque na nossa relação para tensão, a gente sempre trabalha com newtons dividido por metro quadrado, para dar o nosso MPa, certo? Então, aqui a gente tem que ficar atento basicamente a isso, fazer essa transformaçãozinha unitária aqui para metros. E aí é melhor a gente fazer antes de resolver essa equaçãozinha aqui elevada ao quadrado. Então, a gente vai ter 25 dividido por 2, que dá 12,5. Para transformar milímetro para metro, a gente multiplica por 10 a menos 3, ou seja, divide por 1000, certo? E aí a gente vai ter essa relação de área aqui, que é 491 vezes 10 a menos 6,
metros quadrados, beleza? Partindo para o primeiro cálculo aqui, que seria a tensão de cisalhamento média na conexão C, foi aquilo que eu falei. A gente vai ter como resposta que a força aqui atuante de cisalhamento é o próprio 50 kN. Então, aqui, ó, o Newton por metro quadrado, ele vai nos dar o MPa, certo? Então, aqui eu tenho que transformar o K em vezes 10 à terceira. Então, o K é a simbologia da unidade da quantidade de 1000, né, unidades aí, multiplicadas pelo nosso fator de 50, certo? Então, a gente vai chegar a 102 MPa para esse caso aqui. Ou seja, nessa conexão, a tensão de cisalhamento média é de 102 MPa, beleza? O próximo aqui é aquela relação que eu falei para vocês, que a força vai ser metade desse valor, certo? Então, vai ser 20 kN. E aqui eu vou ter a transformação já direta aqui que eu já tinha feito. E aí, simplesmente, vou fazer a nossa divisãozinha básica, que vai dar 40,7 MPa. Então, vejam que uma coisa interessante da gente analisar. As forças que estão atuando na nossa conexão são quase as mesmas. A diferença está sendo a forma como está sendo executado essa conexão. Então, nessa conexão A aqui, eu tenho dois reforços, né? Como se eu colocasse dois pontos rígidos para distribuir essa carga que está chegando aqui no meu parafuso, no meu pino. Já a conexão A, não. Eu simplesmente fiz a conexão entre dois elementos aqui e travei com um pino único. E isso me proporcionou quase que o dobro, né, mais que o dobro aí da nossa tensão de cisalhamento nessa região, certo? Embora as forças sejam diferentes, mas elas são quase que as mesmas, né? Por aí vai. Vamos agora determinar a tensão de esmagamento nominal em A da barra B. Então, analisando essa conexão agora, que era aquela que eu tinha a divisão de duas faces aqui, de pontos de fragilidade, eu vou ter 40 que vai cisalhar nesse ponto e nesse aqui. Só que quando eu for analisar o esmagamento nominal, eu tenho que analisar essa face aqui, ó, que está sendo esmagada. Certo? Então, nesse caso aqui, a força está vindo da direita para a esquerda, então a face que vai esmagar é essa daqui. E essa daqui vai se deslocar, né? Provocando um afastamento nessa região. Beleza? Então, eu vou ter uma força única chegando nessa regiãozinha aqui, ó, que vai esmagar juntamente com a minha face da chapa. Então, eu tenho que lembrar que a tensão de esmagamento é a força dividido pela área de projeção de esmagamento, certo? Quem vai ser essa área de projeção? Não é essa face aqui? Então, eu tenho que pegar a espessura da chapa, que é 30 milímetros, e multiplicar pelo diâmetro do parafuso, certo? Então, é o mesmo caso que a gente viu aqui no exemplo anterior, né? Aqui, no qual eu vou ter essa região aqui sendo esmagada, beleza? Então, adiantando aqui, a gente precisa avaliar que essa força de 40 que vai atuar na face de esmagamento, né? Então, primeira coisa. Então, a nossa força P de 40. Depois, a nossa espessura de 30 milímetros. E, por fim, vai ser multiplicado pelo nosso diâmetro de 25 milímetros. Beleza? Então, a gente vai ter que a nossa força de 40 kN dividido por 30 vezes 25 milímetros vai nos dar 53,3 MPa. Beleza? O próximo cara aí é a determinação da tensão de esmagamento no suporte em A da barra B. Ou seja, esse cara aqui era a tensão nominal. Esse daqui já é a tensão do suporte, certo? Então, eu preciso avaliar essas duas regiões aqui, ó, que é a região de suporte
da minha conexão, certo? Então, o que eu vou ter aqui agora na nossa análise? Eu vou ter que pegar a nossa equação e destrinchar esse elemento aqui, ó, que é a espessura da área analisada, certo? Então, ele que é a nossa referência aí. E o que acontece? Eu posso fazer dessa forma aqui, somar essas duas espessuras e já multiplicar direto pelo diâmetro, ou é como se eu fizesse em cada face desse e depois somasse. Vai dar o mesmo valor, beleza? Então, aqui eu tenho que considerar a força de 40 kN atuando e considerar a área como 50 milímetros, certo? Então, eu vou ter 40, que vai estar vindo metade para cada lado. Só que aqui, para a região de esmagamento, é como se fosse uma força única provocando esse esmagamento, beleza? Então, aqui eu faço dessa forma, já direto. Por que eu coloco 40 e não coloco 20? Porque se eu fizesse separado, eu teria que colocar 20 kN e embaixo ficaria 25, mais 20 kN dividido por 25 vezes 25, certo? Então, aqui é como se fosse o somatório dessas duas forças aqui, ó, que vai ser 20, 20, porque eu já estou analisando aqui, ó, quanto que está vindo para cada lado, beleza? Então, espero ter ajudado aí vocês, já ter... espero que vocês já tenham resolvido esse exercício antes, para poder ficar um pouco mais clara essa resolução. E aí, vou lançar um novo desafio. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a conexão A e análise de esmagamento, a conexão A e C, e análise de esmagamento da conexão A, certo? Então, eu quero que vocês pensem aí como seria a análise de esmagamento dessa conexão C e como que funcionaria a análise dessa conexãozinha B aqui, beleza? Então, fica aí para vocês exercitarem a mente um pouco e a gente partir para as novas discussões do nosso conteúdo, beleza? Então, um aviso que eu quero dar para vocês é fiquem atentos ao blog, que é o único meio aí que eu tenho mais contato com vocês atualmente para poder falar com todos, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, lancem lá no blog ou comentem aqui no vídeo que eu vou acompanhando vocês. Espero estar em breve com vocês em sala de aula, né? Para a gente dar continuidade ao próximo conteúdo, beleza? Então, façam a lista de vocês. Vou abrir o portal no blog para vocês me encaminharem e a gente se fala em breve, beleza? Uma boa noite a todos, obrigada, tchau, tchau, até mais.